Olha, os causos de hoje são daqueles que só quem viveu na roça sabe que é verdade pura. Mas antes, me faz um favor, dá um confere se você está inscrito. Muita gente acompanha a nossa roda de causos todo dia, mas esquece de se inscrever e a sua inscrição ajuda demais o canal a crescer. Aproveita e me diz aí, de que cidade você é e que horas são agora? Comentou? Então bora pros causos. Quem nasceu e se criou nas margens dos rios que cortam Abaetetuba, no Pará, sabe que a água não é apenas um elemento da paisagem, mas sim uma entidade viva, com humor volátil e memória antiga. Em 1991, a vida ribeirinha seguia um compasso ditado pelas marés e pela necessidade crua de sobrevivência. Eu me chamo Eusébio Torres. E naquela época, minha existência estava entrelaçada com as fibras de nylon da minha tarrafa e com o barro escorregadio da várzea. A casa onde eu morava com minha esposa e 2 filhos pequenos era uma palafita suspensa sobre o ritmo do rio, construída com madeira de lei que eu mesmo cortei e aparelhei, equilibrada sobre estacas que resistiam à força da correnteza há gerações. Não havia luxo nem sobra. O que comíamos vinha do rio ou da pequena roça de mandioca que cultivávamos nos terrenos mais altos, longe da área de alagamento. A minha relação com a pesca não era esportiva, era visceral. A tarrafa era uma extensão do meu braço, um instrumento que eu manuseava com a precisão de um cirurgião e a força de um estivador, conhecendo cada remanso, cada poço e cada banco de areia daquela região, como conhecia as linhas da palma da minha mão calejada. Naquela manhã de terça-feira, a neblina baixa cobria o rio como um lençol de algodão sujo, abafando os sons da floresta e transformando o mundo num cenário cinzento e úmido. Acordei antes mesmo dos galos, movido por aquele instinto que todo pescador desenvolve, uma coceira na espinha que avisa quando o rio está propício. O nível da água estava baixo, expondo as raízes retorcidas dos manguezais e criando pequenas enseadas de água parada, ideais para o camarão e para os peixes que se alimentam na lama. Tomei um café preto e forte, que desceu queimando a garganta e espantando o sono. Peguei minha tarrafa favorita, uma rede grande de malha fina, com chumbada pesada que eu mesmo fundira, e desci a escada de madeira em direção à minha canoa. O cheiro daquela manhã era o cheiro da minha vida inteira. Maresia de água doce, lodo fermentado e fumaça de lenha queimada vinda das casas vizinhas. Remei silenciosamente, afastando-me das áreas mais movimentadas, onde os barcos de passageiros começavam a cruzar o rio, buscando um ponto específico perto de um barranco alto de argila vermelha, um lugar que os antigos chamavam de Poço do Silêncio, onde a água parecia parar e a mata se debruçava sobre o rio com uma densidade impenetrável. A chegada ao local foi marcada por uma quietude que, a princípio, interpretei como sorte. Não havia outros pescadores por perto, nem o barulho de motores de rabeta para espantar os cardumes. A água naquele remanso era escura, quase negra, refletindo as árvores altas da margem com uma perfeição de espelho. Ancorei a canoa num tronco seco parcialmente submerso, cuidando para não fazer ruído, e preparei a tarrafa. Enrolei a corda no punho esquerdo, organizei o chumbo na mão direita, sentindo o peso familiar do metal, e dividi a rede nos dentes, sentindo o gosto salobro do nylon. Meus olhos varriam a superfície da água, procurando o leve tremor que indica a presença de tainhas ou curimatãs. Tudo parecia perfeito. O ar estava parado, sem vento, o que facilitaria o lançamento. Eu me posicionei na proa da canoa, equilibrando-me com a facilidade de quem nasceu flutuando, respirei fundo, enchendo os pulmões com aquele ar úmido e lancei. O movimento foi fluido, o corpo girando em sincronia com o braço, e a tarrafa se abriu no ar, num círculo perfeito antes de atingir a água com aquele som característico de chumbo rasgando a superfície.
Um chiado suave seguido pelo mergulho rápido da rede em direção ao fundo. Foi no momento exato em que a chumbada tocou o leito do rio que a normalidade daquela manhã começou a se desfazer. Normalmente, quando a tarrafa chega ao fundo, sentimos um alívio na tensão da corda, um sinal de que a rede assentou sobre a lama ou a areia, cobrindo o que estiver embaixo. Mas não foi isso que aconteceu. A corda esticou violentamente, mas não houve o relaxamento. A rede não parou suavemente. Ela foi detida de forma abrupta, como se tivesse caído sobre algo sólido e massivo, que absorveu o impacto instantaneamente. Minha primeira reação foi a frustração técnica, o pensamento imediato de que eu havia jogado minha melhor rede sobre um tronco submerso ou uma galhada de açaizeiro que a enchente passara tinha trazido. Comecei a recolher a corda com cuidado, tateando a situação, tentando sentir através do nylon se os chumbos estavam presos em madeira ou pedra. Puxei levemente, esperando sentir a rigidez inanimada de um obstáculo fixo. Porém, a resposta que veio do fundo do rio não foi a imobilidade de uma pedra. Senti um peso elástico. A corda cedeu alguns centímetros e depois travou novamente, mas com uma tensão vibrante, viva. Não era um peixe se debatendo. Eu conhecia a vibração frenética de um peixe preso na malha. Aquilo era diferente. Era uma atração contínua, firme e descendente. Parecia que, lá embaixo, na escuridão da água barrenta, algo havia segurado a borda da minha tarrafa com as mãos e estava puxando para baixo, num cabo de guerra silencioso e lento. O suor começou a brotar na minha testa. Não pelo calor, que ainda era ameno, mas por uma sensação de errado que começou a pulsar na base do meu crânio. Olhei para a água ao redor da corda. A superfície estava lisa como vidro. Se houvesse um peixe grande, um pirarucu ou um jacaré, a água estaria fervendo, agitada pela luta. Mas não havia ondas. A água permanecia imóvel, indiferente, enquanto a corda na minha mão esticava até o limite de ruptura, cortando a circulação do meu pulso. A atmosfera ao meu redor mudou drasticamente. O silêncio, que antes parecia pacífico, tornou-se opressivo, pesado. Os pássaros que cantavam na orla da mata calaram-se subitamente. O zumbido dos insetos desapareceu. Eu estava sozinho num vácuo sonoro, onde o único ruído era a minha respiração acelerada e o ranger sutil da corda de nylon sendo tensionada ao extremo. Tentei puxar com mais força, usando o peso do meu corpo, inclinando-me para trás na canoa. A embarcação rangeu e adernou perigosamente, a proa afundando na água escura. O que quer que estivesse segurando a rede não cedeu 1 milímetro. Pelo contrário, senti um puxão de volta, um puxão seco, forte e deliberado. Meu corpo foi jogado para frente, e eu tive que me ajoelhar no fundo da canoa para não ser arrastado para dentro do rio. A obsessão e o medo começaram a se misturar numa amálgama tóxica. Minha mente racional tentava encontrar explicações. Uma correnteza subterrânea forte, um animal preso de forma estranha, talvez um boto brincando. Mas o boto sobe para respirar. O jacaré se debate. Aquilo não subia. Aquilo permanecia no fundo, ancorado na lama, exercendo uma força que parecia aumentar gradativamente, testando minha resistência. Meus braços tremiam pelo esforço, os músculos queimando. A corda de nylon enrolada no meu pulso começava a ferir a pele, ficando branca onde a circulação era interrompida. Eu olhava fixamente para o ponto onde a corda entrava na água, esperando ver bolhas, esperando ver movimento, mas não havia nada além daquela escuridão líquida e impenetrável. Comecei a sentir uma vertigem, uma tontura causada pela tensão e pelo terror crescente de estar conectado fisicamente a algo desconhecido e poderoso. Foi então que a natureza do puxão mudou. Não era mais apenas peso. A corda começou a se mover lateralmente, bem devagar, arrastando a canoa junto. Eu estava sendo rebocado.
A canoa girou lentamente, a proa apontando para o centro do poço mais fundo. Eu tentei desatar o nó do meu pulso, mas a tensão era tanta que o nylon tinha se enterrado na carne, impossível de soltar com uma mão só. O pânico, frio e agudo, tomou conta de mim. Eu comecei a praguejar, a gritar para o nada, pedindo que aquilo soltasse minha rede. A resposta foi um puxão ainda mais violento que fez a canoa estalar e a água entrar pela borda. Eu estava sendo convidado a descer. A força não queria a rede. Ela usava a rede para me pegar. No auge do meu desespero, a água logo abaixo da canoa clareou um pouco, talvez por um raio de sol que rompeu a neblina, e eu pude ver. Não vi um rosto, nem olhos. O que eu vi foi a forma da tarrafa lá embaixo. A água não era profunda o suficiente para esconder tudo. A uns 3 metros de profundidade, a rede não estava espalhada no fundo como deveria. Ela estava fechada, moldada em torno de algo. O formato era inconfundível. A malha de nylon desenhava o contorno de um corpo. Um corpo longo, humanoide, mas desproporcional. A parte superior era larga, como ombros imensos, e a rede se estreitava para baixo, como se envolvesse pernas juntas ou uma cauda. Mas o mais aterrorizante era a posição dos chumbos. A borda da rede, onde fica o peso, estava sendo segurada. Eu vi a malha esticada no formato de dedos. Mãos ou garras seguravam a chumbada por baixo e puxavam, moldando a rede ao redor de si mesmas, usando-a como uma âncora para me puxar. Aquilo era o arrastador do fundo, a lenda que os velhos contavam em noites de chuva sobre a coisa que habita a lama primordial do rio, que não nada, mas caminha no fundo e que inveja quem respira o ar. Ele não subia, ele nunca subia, ele trazia o mundo de cima para baixo, a visão daquela forma humanoide, envolta na minha rede, imóvel na correnteza, puxando-me com uma paciência geológica, quebrou minha mente. Eu entendi que não era uma luta de força, era uma execução lenta. Ele estava esperando eu cansar ou a canoa virar. O instinto de sobrevivência superou a dor. Com a mão direita livre, tateei freneticamente o banco da canoa em busca da minha faca de pesca. Meus dedos encontraram o cabo de madeira gasta. Sem pensar no valor da rede, sem pensar no trabalho que deu para tecê-la, eu levei a lâmina ao meu pulso esquerdo. O nylon estava tão esticado que, ao ser tocado pelo fio da faca, estourou com um som que lembrou um tiro de espingarda. A liberação da tensão foi tão brusca que eu caí de costas no fundo da canoa, batendo a cabeça na madeira. Livre, eu me arrastei até a borda e olhei para a água. A ponta cortada da corda desapareceu na escuridão do rio numa velocidade impressionante, como se tivesse sido sugada por um aspirador gigante. Eu vi a mancha branca da minha tarrafa lá no fundo se contrair uma última vez, descendo, descendo, levando consigo a forma que habitava seu interior, até sumir completamente na lama escura do poço. A água na superfície permaneceu imóvel, lisa, como se nada tivesse acontecido. Nenhuma bolha subiu, nenhuma onda se formou. Apenas o silêncio e o vazio onde antes estava meu sustento. Eu remei de volta para casa com uma ferocidade nascida do pavor, minhas mãos sangrando, minha cabeça latejando. Cheguei tremendo, pálido, incapaz de explicar para minha mulher por que tinha voltado sem a rede e sem o peixe. Nunca contei a verdade completa para ninguém na vila. Apenas disse que a rede prendeu num pau e tive que cortar. Mas eles viram o meu pulso. A marca do nylon cortou o fundo. Deixou uma cicatriz branca circular que parece uma pulseira fantasma. Nunca mais pesquei naquele ponto. Na verdade, nunca mais usei uma tarrafa. A sensação de estar conectado por um fio a algo que não posso ver, algo que está lá embaixo na lama, esperando para puxar de volta, me paralisou. Mudei meu método de pesca para espinhel e matapi.
coisas que eu posso largar e buscar no dia seguinte, sem precisar segurar na mão. Mas o trauma ficou. Até hoje, quando estou no rio e sinto a canoa balançar sem motivo, ou quando a água fica parada demais, meu pulso começa a coçar na cicatriz. E às vezes, em pesadelos, eu não corto a corda a tempo. Eu sou puxado para a água negra, e a última coisa que sinto é a malha da minha própria rede me envolvendo, apertada por mãos frias que me arrastam para o abraço eterno da lama do fundo. Viver em Cananéia, no extremo sul do litoral paulista, exige uma espécie de simbiose com a lama e com a maré. Em 2004, a cidade ainda guardava aquele ar de isolamento insular, onde a balsa rangendo na travessia era o único relógio que importava, e o cheiro de mangue impregnava até o concreto das poucas ruas asfaltadas. Eu me chamo Arlindo Peixoto, e naquela época minha vida estava atolada numa estagnação financeira que refletia a própria geografia do lugar. Havia perdido meu emprego numa oficina de barcos devido a uma artrite precoce que endurecia minhas juntas nos dias frios. E a solução para colocar comida na mesa para minha esposa e minha filha pequena veio da única fonte inesgotável da região, o estuário. Eu não era um caiçara de nascença, daqueles que leem o tempo pela cor da nuvem, mas aprendi na marra, pela necessidade da fome, a respeitar os ciclos da lua e a geografia traidora dos canais. Minha rotina era ditada pela tábua de marés. Quando a água baixava, expondo as raízes retorcidas do mangue vermelho como costelas de um esqueleto gigante, eu estava lá, com a lama até o joelho, caçando caranguejo ou lançando tarrafa nos remansos. Aquele dia específico, uma quinta-feira de agosto, amanheceu com um céu cor de chumbo, baixo e opressivo, que parecia tocar a copa das árvores. A umidade estava tão alta que a pele ficava pegajosa minutos após o banho. Eu decidi tentar a sorte num braço de mar afastado, conhecido como Gamboa do Silêncio, um lugar onde a vegetação era tão densa que formava um túnel verde sobre a água barrenta. Cheguei lá com minha canoa de fibra desgastada, remando sem motor para não espantar os cardumes de tainha que costumavam entrar ali na maré cheia para se alimentar. O local tinha uma atmosfera própria, pesada. O cheiro de enxofre, típico da decomposição orgânica do manguezal, ali era mais agudo, quase químico, pinicando o nariz e deixando um gosto metálico na boca. Amarrei a canoa num tronco seco de aroeira, calcei minhas botas de borracha que iam até a virilha e desci para a margem lamosa. O solo ali não era areia firme, era a vasa, aquela lama preta, oleosa e profunda que tenta sugar a bota a cada passo, fazendo um som de sucção obsceno, como se a terra estivesse beijando e engolindo a borracha. Preparei minha tarrafa, uma rede velha mas confiável, com chumbadas que eu mesmo havia fundido e costurado, sentindo o peso familiar do nylon no meu ombro esquerdo. A maré estava no estofo, aquele momento de paralisia entre a enchente e a vazante, quando a água parece prender a respiração. O primeiro lançamento foi normal, mecânico. O corpo girou, a rede se abriu num disco imperfeito e caiu na água, trazendo apenas folhas e alguns ciris irritados. Eu limpei a rede pacientemente e caminhei mais alguns metros para dentro da água, sentindo o nível subir até a minha cintura. A água estava turva, impenetrável, escondendo o fundo lodoso onde criaturas invisíveis rastejavam. Eu buscava o movimento sutil na superfície, o brilho prateado de uma escama, a ondulação de um cardume. Quando vi um leve reboliço perto de uma raiz tabular grande, preparei o segundo arremesso. Acomodei o chumbo na boca, um hábito anti-higiênico que todo tarrafeiro tem. Dividi a panagem nos braços e lancei. Foi nesse momento que a física da coisa falhou. Quando você lança uma tarrafa daquele tamanho, você espera ouvir o som característico dos chumbos rasgando a água.
Um chiado coletivo seguido pelo afundamento rápido. Mas naquele arremesso, a rede caiu morta. Ela tocou a água sem som, como se tivesse pousado sobre um colchão de espuma ou sobre uma superfície sólida logo abaixo da linha d'água. Não houve o splash habitual. A rede flutuou por um segundo, espalhada na superfície, antes de começar a afundar de uma maneira estranhamente lenta, como se a gravidade dentro daquele pedaço de rio estivesse defeituosa. Eu fiquei parado, com a corda de segurança amarrada no pulso direito, observando aquela descida vagarosa. A lógica me dizia que a rede tinha aberto mal, ou que havia uma correnteza térmica segurando o nylon. Comecei a recolher o excesso de corda, preparando-me para puxar e tentar de novo em outro ponto. Foi então que a leveza sobrenatural se transformou no oposto absoluto. A corda, que estava frouxa na minha mão, esticou de repente. Não foi um tranco violento, como quando se pega um toco ou uma pedra grande. Foi uma tensão progressiva, elástica e firme. A rede tinha chegado ao fundo e, aparentemente, agarrado em algo. Resignado com a possibilidade de rasgar minha ferramenta de trabalho, comecei a puxar, usando a técnica de alavanca com o corpo para liberar os chumbos da lama. Mas a rede não estava presa num obstáculo estático. Ela estava pesada, sim, absurdamente pesada, mas havia uma qualidade móvel naquele peso. Quando apliquei força, recuando o tronco e firmando os pés na lama instável do fundo, senti que não estava puxando um objeto inanimado. O que quer que estivesse segurando a minha tarrafa lá embaixo cedeu alguns centímetros, mas depois travou novamente. Era como tentar arrastar um saco de cimento molhado que, de alguma forma, decidisse que não queria sair do lugar. A tensão no meu pulso aumentou. O nylon cortando a circulação, deixando a mão roxa e formigando. Eu parei por um instante, respirando fundo, o suor escorrendo pelos olhos, e tentei sentir a linha. Todo pescador sabe diferenciar o peso de um tronco, de uma pedra ou de um peixe grande. O peixe vibra, cabeceia, transmite a eletricidade da vida através da corda. O tronco é morto, inerte. Mas aquilo era diferente. Não havia vibração, não havia o frenesi de um animal preso. Havia apenas uma resistência muda, uma força de ancoragem que parecia vir das entranhas da terra. E então, senti o primeiro puxão de volta. Foi sutil, quase imperceptível. A corda deslizou 1 centímetro para frente, me desequilibrando levemente. Eu firmei os pés. Outro puxão, dessa vez mais forte, contínuo. Eu não estava recolhendo a rede estava me recolhendo. O medo começou a brotar no meu estômago frio e líquido. Olhei ao redor, para a mata fechada do manguezal. A atmosfera tinha mudado. O som das aves marinhas, das garças e dos guarás que sempre gritavam naquele horário havia desaparecido. O silêncio era absoluto, vácuo, apenas o som da minha respiração ofegante e o leve gorgolejar da água batendo no meu peito. A água ao meu redor, turva e marrom, parecia ter ficado mais densa, oleosa. Eu tentei dar um passo para trás em direção à margem, mas minhas botas estavam atoladas na lama do fundo, sugadas pelo vácuo do mangue, e a força na corda me impedia de levantar as pernas. Eu estava sendo mantido no lugar, ancorado por baixo e por cima. A obsessão de entender o que estava acontecendo lutava com o pânico. Deve ser um jacaré grande, pensei. Enrolei a rede num jacaré de papo amarelo e ele está deitado no fundo. Mas jacarés se debatem, giram, fazem a rodada da morte. Aquilo era estático. Era uma força geológica. Comecei a sentir um tremor nas pernas, uma fraqueza que subia pelos joelhos. O suor frio cobria meu corpo, misturando-se com a água salobra. A sensação de estar sendo observado não vinha da mata, das árvores ao redor. Vinha de baixo. Eu sentia, com uma certeza atroz que revirava minhas entranhas, que havia olhos voltados para cima, me encarando através da camada de lodo e água escura.
A tensão na corda aumentou. Eu fui arrastado um passo à frente, a água subindo até o meio do peito. O nível do rio não tinha subido. Eu é que estava sendo puxado para a depressão do canal. Num ato de desespero e força bruta, eu puxei a corda com as duas mãos, gritando um palavrão para espantar o medo, usando todo o peso do meu corpo para trazer aquilo à tona. A água na minha frente se agitou levemente, não com respingos, mas com uma elevação da superfície, como se uma bolha gigante estivesse prestes a estourar. A parte superior da tarrafa, o cone de nylon onde os fios se juntam, rompeu a superfície a uns 2 metros de mim. Eu parei de puxar. O sangue congelou nas minhas veias. A rede não estava embolada num tronco. A rede não estava fechada com peixes. A tarrafa estava aberta, moldada, esticada sobre uma forma que estava logo abaixo da superfície, mas que a turbidez da água impedia de ver com clareza. Mas eu vi o detalhe que transformou meu medo em horror puro. Na malha fina da rede, esticada ao limite, eu vi marcas de pressão. Algo estava empurrando a rede de dentro para fora ou de baixo para cima. Eram pontos de pressão distintos, 5 em cada lado da forma central. Eram dedos. Longos, finos e articulados dedos estavam agarrados à malha da tarrafa pelo lado de dentro, puxando-a para baixo. Eu vi a forma das falanges marcadas no nylon esticado. Não eram garras de caranguejo, não eram patas de animal. Eram mãos. Mãos que conheciam a destreza de segurar, de agarrar. E elas estavam segurando a minha rede como alguém segura um lençol para se cobrir, ou para puxar quem está na outra ponta. Aquilo era a coisa de maré morta, a entidade que os caiçaras mais velhos se recusam a nomear, o habitante do lodo que não precisa de ar, que não sobe à superfície, que apenas existe na pressão e na escuridão do fundo. Ele não estava preso. Ele estava segurando. A água ao redor daquelas mãos invisíveis sob a rede não borbulhava. Não havia respiração. Se fosse um homem, estaria se afogando, debatendo, buscando ar. Aquilo estava calmo. A imobilidade das mãos marcadas na rede era aterrorizante. E então, as mãos puxaram. Não foi um puxão para me derrubar, foi um convite, um arrasto lento, deliberado para o fundo. Eu vi a malha da rede afundar, os dedos desaparecendo na água turva, levando o nylon consigo. Senti meu braço ser esticado até o ombro estalar. Eu estava conectado àquilo. Eu era a isca e a coisa no fundo era o pescador. O pavor me atingiu como um soco físico. Eu não pensei na tarrafa cara, não pensei no trabalho que deu para fazê-la. Eu só queria me desconectar. Tentei desatar o nó do pulso com a mão esquerda, mas o nylon molhado e apertado pela tensão tinha virado pedra. Eu chorava de desespero, lágrimas quentes se misturando ao suor, enquanto era arrastado mais um passo para o fundo. A água já batia no meu pescoço. Eu sentia a lama do fundo se tornar mais mole, um abismo de lodo se abrindo sob meus pés. Levei a mão à cintura, tateando freneticamente em busca da faca de filetar que eu sempre carregava. Meus dedos escorregadios encontraram o cabo de plástico áspero. Saquei a lâmina e, num movimento cego e violento, cerrei a corda no meu pulso. O nylon se partiu com um estalo abafado. A liberação da tensão foi tão súbita que eu caí de costas na água, mergulhando a cabeça naquele caldo marrom e fedorento. Entrei em pânico, debatendo-me para ficar em pé, engolindo água salobra, achando que aquelas mãos iriam agarrar minhas pernas a qualquer segundo. Consegui firmar os pés e me levantei, tossindo, cuspindo, limpando os olhos. Olhei para o local onde a rede estava. Ela não flutuou. A corda cortada não ficou boiando. A tarrafa inteira, com seus chumbos e boias, foi sugada para baixo numa velocidade impossível. Não houve bolhas. Não houve redemoinho. Foi como se o fundo do rio tivesse aberto uma boca e engolido o equipamento num gole só. A superfície da água voltou a ficar lisa, espelhada, imóvel, como se nada tivesse acontecido.
Apenas um leve círculo de ondulação se espalhou até bater no meu peito. Eu saí daquele manguezal arrastando-me, caindo, levantando sem sentir o cansaço. Abandonei a canoa lá. Cheguei na estrada de terra e caminhei os 8 quilômetros até em casa a pé, encharcado, tremendo de um frio que vinha de dentro dos ossos. Minha esposa achou que eu tinha sido assaltado ou sofrido um ataque do coração. Tal era a minha palidez. Eu não conseguia falar. Só conseguia olhar para o meu pulso, onde a marca vermelha da corda pulsava como uma queimadura. No dia seguinte, a coragem, ou a estupidez, voltou em doses homeopáticas, misturada com a necessidade de recuperar a canoa, que era meu ganha-pão. Fui com meu cunhado, um homem grande e cético, e levamos espingardas. A maré tinha baixado completamente, expondo o leito do canal onde eu estava. A canoa estava lá, encalhada na lama, mas a tarrafa tinha sumido. Caminhamos pelo lodo exposto até o local onde eu tinha cortado a corda. O que vimos lá fez meu cunhado, que nunca acreditou em visagem, fazer o sinal da cruz e voltar para o barco sem dizer uma palavra. Na lama lisa e cinzenta do fundo exposto, havia um rastro. Uma vala larga e profunda, como se algo pesado tivesse sido arrastado. O rastro não seguia a correnteza. Ele ia direto para o buraco mais fundo do canal, uma poça negra que nunca secava. E ao lado do rastro, impressas na argila com uma clareza terrível, havia marcas de mãos. Mãos grandes, com dedos longos e finos, que tinham cravado na lama para se impulsionar, arrastando sua carga para a escuridão eterna. Eu nunca mais pisei num manguezal. Vendemos a casa, vendemos o barco e nos mudamos para o interior de São Paulo, para uma cidade onde a água mais próxima vem da torneira. Mas a sequela daquele dia vive comigo. Eu não consigo tomar banho de banheira. Não consigo entrar em piscina. Se a água passa da minha cintura, eu sinto o pânico fechar minha garganta. E às vezes, quando estou dormindo, eu acordo com a sensação nítida de uma corda apertando meu pulso, puxando devagar, com paciência infinita, convidando-me para descer e ver quem está segurando a rede lá embaixo. Viver às margens do Rio São Francisco, na altura de Penedo, em Alagoas, é aceitar que a história não está apenas nos livros ou nas fachadas coloniais descascadas das igrejas. Ela corre líquida, barrenta e profunda logo ali, no quintal de casa. Em 1986, a cidade parecia suspensa num tempo próprio, onde o progresso chegava devagar e as tradições ribeirinhas ainda ditavam o ritmo da sobrevivência. Eu me chamo João Crispim, e naquela época não era dado a superstições ou conversas de assombração. Minha vida era pautada pela dureza do concreto e pela fluidez das águas. Trabalhava como servente de pedreiro durante o dia, levantando muros sob o sol inclemente do Nordeste, e à tardinha, quando o calor dava uma trégua e o céu se pintava de roxo, eu descia para o rio. A pesca não era um passatempo para mim. Era a garantia de que a panela teria mistura. Era o complemento necessário para o feijão ralo que eu punha na mesa para meus 3 filhos. Eu não tinha barco a motor, nem varas importadas. Minha ferramenta era uma tarrafa de nylon, tecida por mim mesmo em noites de insônia, com chumbadas que eu fundi derretendo bateria velha de caminhão. Aquele final de tarde de outubro tinha uma qualidade atmosférica pesada. O ar estava estagnado, sem uma brisa para balançar as folhas das mangueiras, e a umidade parecia colar a roupa no corpo como uma segunda pele suja. Eu decidi pescar num trecho conhecido como Pedra do Sino, um local afastado do Porto das Balsas, onde grandes formações rochosas entravam rio adentro, criando remansos onde o piau e a traíra gostavam de se esconder. Caminhei pelas pedras lodosas com o cuidado de quem conhece o perigo de um escorregão ali, sentindo o cheiro forte de lodo e peixe que subia da margem.
O rio estava baixo naquele ano, expondo bancos de areia e pedras que normalmente ficavam submersas, como dentes de uma boca antiga que se abre devagar. Acomodei-me numa laje de pedra plana, a água batendo suavemente na altura das minhas canelas, e comecei o ritual de preparar a tarrafa. Organizar a rede nos braços exige uma mecânica precisa, quase uma dança. Coloquei o chumbo na boca, sentindo o gosto metálico e salgado do chumbo velho. Dividi a panagem nos braços, calculando o peso e a distância. Meus olhos varriam a superfície da água, procurando o leve reboliço, o brilho prateado que indicasse um cardume. Tudo parecia normal. O sol se punha atrás da cidade, projetando as sombras das torres das igrejas sobre a água, criando manchas escuras que se alongavam em direção à outra margem. Quando vi um movimento sutil perto de uma fenda, entre duas pedras submersas, girei o corpo e lancei. A rede se abriu no ar, num círculo perfeito, a malha desenhando uma teia contra o céu crepuscular, e caiu na água com aquele chiado característico de centenas de chumbinhos, cortando a superfície ao mesmo tempo. A expectativa do pescador reside naquele segundo de silêncio, enquanto a rede afunda, cobrindo o fundo e aprisionando o que estiver embaixo. Eu segurava a corda amarrada ao meu pulso esquerdo, sentindo a vibração da descida. A rede tocou o fundo. Esperei alguns segundos para garantir que os chumbos assentassem na lama e comecei a recolher, puxando suavemente para fechar a bolsa da tarrafa. Foi nesse momento que a rotina se quebrou. A corda esticou, mas a rede não veio. A sensação inicial foi de frustração técnica, aquela raiva contida de quem pensa que prendeu seu instrumento de trabalho numa galhada ou numa pedra pontiaguda. O fundo do São Francisco é um cemitério de árvores e lixo, e perder uma tarrafa ali era um risco constante. Comecei a manobrar, caminhando para a esquerda e para a direita sobre a pedra escorregadia, tentando mudar o ângulo da puxada para liberar os chumbos. Dei trancos secos, puxei com força, aliviei a tensão. Nada. A rede parecia soldada ao leito do rio. Resignado, preparei-me para a possibilidade de ter que entrar na água ou, na pior das hipóteses, cortar a corda e perder semanas de trabalho. Foi quando decidi fazer uma última tentativa de força bruta. Enrolei a corda na mão, protegida por um pano, firmei os pés na rocha e puxei com todo o peso do meu corpo, inclinando-me para trás. A rede cedeu, mas não foi o ceder de uma pedra que rola ou de um galho que quebra. Foi um movimento elástico, pesado e vivo. Senti através da corda que a tarrafa estava vindo, mas trazia consigo uma carga que desafiava a lógica daquele raso. E então o movimento parou. A corda esticou novamente, vibrando como uma corda de violão prestes a arrebentar. E para meu espanto, senti um puxão de volta. Não era a correnteza. A correnteza empurra, arrasta de forma constante. Aquilo foi um puxão seco, deliberado, firme, como se alguém lá embaixo tivesse segurado a ponta da rede e puxado para si, num cabo de guerra silencioso. O ambiente ao meu redor sofreu uma alteração drástica. O som das águas batendo nas pedras, que antes era constante, pareceu ficar abafado, distante. O grilo e a cigarra calaram-se. Eu estava sozinho naquele pedaço de rio, conectado por uma corda de nylon a algo que estava submerso a menos de 3 metros de mim. O suor frio começou a brotar na minha testa, misturando-se com a umidade do ar. A água, que antes batia nas minhas canelas, agora parecia subir. Percebi, com um frio na espinha, que não era a maré que subia. Eu estava sendo arrastado. Meus pés, firmados no lodo da pedra, deslizavam milímetro por milímetro em direção à parte funda. A força que vinha da corda era descomunal, mas não era violenta. Era paciente. Era a força de algo que tem certeza da vitória. Eu tentava puxar de volta, travando os músculos das costas, mas era inútil.
Eu estava sendo rebocado para dentro do rio, passo a passo, sem respingos, sem agitação na superfície. A água ao redor da corda esticada permanecia lisa, oleosa, negra como piche. Não havia bolhas de ar subindo, não havia o reboliço de um grande peixe lutando. Havia apenas aquela tração muda e inexorável. A racionalidade tentava gritar na minha mente. É um jacaré, é um tronco pesado na correnteza. Mas a mão que segura a corda sabe a verdade. A vibração que subia pelo nylon não era de madeira nem de réptil. Era uma vibração de tensão muscular, de intenção. A água já chegava aos meus joelhos. O medo começou a se transformar em pânico físico. Minha respiração ficou curta, o coração batendo descompassado contra as costelas. Eu olhava fixamente para a água escura, tentando penetrar a turbidez, tentando ver o que estava do outro lado. A luz do dia já tinha praticamente desaparecido, restando apenas um brilho cinzento e moribundo no céu. Eu precisava soltar a corda. Eu sabia que precisava, mas o nó no meu pulso, apertado pela tensão absurda, tinha se transformado em pedra. Eu puxava o nó com os dentes, com a outra mão, mas ele não cedia. Eu estava amarrado àquela coisa. Foi então que a água clareou momentaneamente, talvez por um reflexo da lua que surgia, ou talvez porque a coisa tinha subido um pouco, saindo do poço mais fundo. Eu vi a forma da minha tarrafa lá embaixo. A malha branca de nylon desenhava o contorno do que ela havia capturado. Não era um peixe, não era uma pedra. A rede envolvia uma forma humanoide, um corpo, mas estava errado. Estava tudo errado. O corpo era inchado, volumoso, como o de um afogado que passou semanas na água, mas mantinha uma rigidez antinatural. A tarrafa estava colada a ele, moldando cada detalhe grotesco. Eu vi o que parecia ser uma cabeça, deformada e grande, presa na parte superior da malha. Mas o horror verdadeiro estava no tronco. Onde deveriam estar os braços, a rede mostrava protuberâncias múltiplas se mexendo. Debaixo da malha apertada, braços se moviam. Não dois, vários. Membros longos, tortos, que pareciam quebrados em vários lugares, empurravam o tecido da rede de dentro para fora, como se tentassem rasgar o nylon, ou como se estivessem se acomodando melhor lá dentro. Eram movimentos lentos, de articulações que giravam ao contrário, e eu vi as mãos pálidas, inchadas, com dedos que pareciam salsichas brancas, agarravam a malha da tarrafa por dentro. Elas não tentavam se soltar. Elas seguravam a rede com força, puxando-a para baixo, usando o próprio peso e a força daqueles braços extras para me arrastar. Aquilo era o morto de rede. A lenda que os pescadores mais velhos contavam baixinho, sobre as coisas que morrem emaranhadas em linhas de pesca antigas e se fundem com elas, tornando-se parte do rio, parte da armadilha. Ele não estava preso na minha rede, ele a estava vestindo, ele a estava usando para me pescar. A criatura girou lentamente na água sem sair do lugar, apenas rotacionando o corpo inchado para ficar de frente para mim. Eu não vi rosto, pois a malha da tarrafa cobria tudo, apertando a carne mole. Mas vi onde seriam os olhos. 2 afundamentos escuros no tecido branco, 2 depressões que me encaravam através da água turva. Senti um puxão violento, um tranco que me fez perder o equilíbrio e cair de joelhos na pedra submersa. A água gelada bateu no meu peito. Eu estava a metros de ser puxado para o abismo onde aquela coisa habitava. O pavor me deu uma clareza súbita e brutal. Eu não ia morrer ali. Eu não ia virar história de beira de rio. Com a mão direita livre, tateei freneticamente o bolso da calça molhada em busca do meu canivete. Meus dedos, dormentes e escorregadios, encontraram o metal frio. Saquei a lâmina com dificuldade, quase a deixando cair na água. A coisa puxou de novo. Eu deslizei mais um pouco.
O rosto coberto pela rede estava a menos de 2 metros de mim agora, logo abaixo da superfície. Eu podia ouvir um som gorgolejante, abafado pela água, vindo daquela direção. Num ato de desespero cego, levei o canivete ao pulso esquerdo e cerrei a corda. O nylon tensionado ao máximo estourou com um som seco, como um chicote estalando. A liberação foi imediata. Eu caí para trás, batendo as costas na pedra seca, rolando para longe da margem. A corda cortada desapareceu na água numa velocidade alucinante. A tarrafa, com seu inquilino grotesco, afundou verticalmente, como se tivesse sido sugada por um ralo gigante no leito do rio. Não houve bolhas, não houve luta. A água simplesmente se fechou sobre aquilo, voltando a ficar lisa e indiferente, guardando seu segredo nas profundezas do São Francisco. Eu me arrastei para longe da margem, tremendo incontrolavelmente, incapaz de ficar em pé. Fiquei ali, deitado nas pedras, até o sol nascer, com medo de que, se eu me levantasse, aquela coisa sairia da água e viria me buscar na terra. Quando voltei para casa, sem rede e sem peixe, minha esposa perguntou o que tinha acontecido. Eu não consegui falar. Mostrei apenas o pulso, onde a corda tinha deixado uma marca roxa, profunda e circular, que parecia uma queimadura. Nunca mais pesquei com tarrafa. O simples som de uma rede caindo na água me dá náuseas. Mudei de profissão. Fui trabalhar em oficina, longe do rio, longe daquela água barrenta, mas a marca no meu pulso nunca sumiu totalmente. Ela fica dolorida e coça quando o tempo vira para a chuva. E até hoje, quando passo pela orla de Penedo e vejo os turistas tirando fotos do rio, eu sinto um aperto no peito. Eles veem beleza. Eu vejo apenas a superfície de um mundo onde coisas inchadas, com braços demais, esperam pacientemente que alguém jogue uma rede para que elas possam puxar de volta. O calor de Porto Nacional, no Tocantins, não é apenas uma condição meteorológica, é uma entidade física, pesada e constante. Margens do rio Tocantins. Em 2015, a cidade já ostentava a modernidade da ponte e o movimento das barcaças. Mas para quem conhece as entranhas do Cerrado, o rio continua sendo o mesmo monstro antigo e silencioso de séculos atrás. Eu me chamo Damião Lopes e, naquela época, minha vida era dividida entre o trabalho burocrático em um escritório de contabilidade no centro e a liberdade líquida que eu buscava nos finais de tarde. A pesca de tarrafa não era para mim uma fonte de renda, mas uma terapia, uma maneira de lavar a poeira vermelha da alma e silenciar o zumbido dos telefones e das conversas fúteis. Eu tinha um ponto específico, uma prainha de cascalho e areia grossa, acessível apenas por uma trilha estreita de gado, longe dos olhos dos turistas que frequentavam a orla principal. Ali, a água formava um remanso tranquilo, protegido por buritis altos que filtravam a luz alaranjada do sol poente, criando um cenário que parecia pintado a óleo, estático e perfeito. Naquela tarde de sexta-feira, o ar estava particularmente seco, aquela secura que racha os lábios e faz a garganta pedir água a cada 5 minutos. O nível do rio estava médio, nem cheio a ponto de invadir a mata, nem baixo a ponto de expor as pedras do canal. Era o nível ideal para o piau e a corvina. Eu cheguei à margem com o sol já tocando a linha do horizonte, tingindo a água de um tom acobreado e profundo. O cheiro de limo aquecido pelo sol o dia todo subia da areia, misturado ao aroma adocicado dos frutos de jenipapo que caíam na mata ciliar. Descalcei as botas, sentindo o calor residual da terra nas solas dos pés, e preparei a minha tarrafa. Era uma rede artesanal, malha 6, feita com fio de nylon azulado e chumbada pesada, moldada para descer rápido e fechar com força. Eu conhecia o peso daquela rede como conhecia o peso do meu próprio braço. Acomodei o chumbo na boca,
sentindo o gosto metálico e salgado. Dividi a panagem nos braços e entrei na água até a altura dos joelhos. A temperatura do rio era morna, quase febril, envolvendo minhas pernas com uma suavidade enganosa. O primeiro lançamento foi um teste, apenas para molhar a malha e amaciar o nylon. A rede abriu bem, mas voltou vazia, trazendo apenas algumas folhas em decomposição. Limpei os detritos com paciência, observando a superfície da água. Não havia vento. O rio parecia um espelho escuro, refletindo as primeiras estrelas que teimavam em aparecer no céu violeta. Caminhei mais alguns metros para dentro, a água subindo até a cintura, pisando com cuidado para não fazer barulho e não levantar a lama do fundo. Vi um movimento sutil, uma ondulação que sugeria um cardume de passagem. Preparei o corpo, girei o tronco num movimento que a memória muscular executava sozinha e lancei. A tarrafa voou num disco perfeito, a malha desenhando uma teia contra o crepúsculo, e tocou a água com aquele som sibilante de centenas de chumbos, cortando a superfície simultaneamente. A expectativa do pescador reside no intervalo entre o toque da rede na água e o momento em que ela atinge o fundo. Eu segurava a corda de recuperação enrolada no pulso direito, sentindo a vibração da descida. A rede tocou o leito do rio. Esperei o tempo habitual para que os chumbos se acomodassem e fechassem a saída dos peixes. Comecei a recolher, puxando suavemente para fechar a bolsa. Foi nesse instante, nesse gesto mecânico e repetido milhares de vezes, que a realidade daquela tarde sofreu uma fratura. A corda esticou, mas a rede não veio. A sensação tátil foi imediata e desconcertante. Não era a travada seca de quando a chumbada prende em uma pedra ou num galho submerso. Quando se prende em madeira, há uma rigidez, uma imobilidade inerte. O que eu senti foi um peso elástico. A rede ofereceu resistência, cedeu alguns centímetros como se estivesse atolada em lama espessa, e depois parou. Minha mente, treinada para resolver problemas lógicos, buscou a explicação mais óbvia. Eu havia jogado a tarrafa sobre um banco de argila mole ou sobre um tronco solto que a correnteza estava empurrando. Comecei a manobrar, caminhando lateralmente na água, tentando mudar o ângulo da puxada para liberar o equipamento. Mas a física da situação não se comportava como deveria. Conforme eu aplicava força, puxando a corda com as duas mãos, senti que o peso lá embaixo não era passivo. A corda vibrou. Não foi a vibração frenética de um peixe grande se debatendo, nem o cabeceio de um jacaré preso. Foi uma tensão constante, contínua e firme, que puxou de volta. Meus pés, firmados na areia do fundo, escorregaram alguns centímetros para frente. Eu parei, respirando fundo, o coração acelerando num ritmo que destoava da calmaria do rio. Olhei para a água ao redor da corda esticada. A superfície estava lisa, imperturbável. Se houvesse um animal grande lutando lá embaixo, a água estaria fervendo, borbulhando, turvada pelo movimento. Mas não havia nada. Apenas o nylon azul cortando a água escura e desaparecendo no abismo raso. A atmosfera do local mudou. O som das cigarras, que até então era um zumbido ensurdecedor na mata, cessou abruptamente, criando um vácuo de silêncio que pressionava os ouvidos. O ar ficou estagnado, pesado, como se uma redoma de vidro tivesse sido baixada sobre aquele trecho do rio. Eu senti um arrepio frio percorrer minha espinha, apesar do calor do Tocantins. A corda na minha mão puxou novamente. Dessa vez, não foi um ajuste de peso. Foi um puxão deliberado. Alguém ou algo estava na outra ponta, exercendo uma força de tração constante, sem trancos, sem violência, apenas uma vontade férrea de me trazer para perto. Eu tentei recuar, fincando os calcanhares no fundo, mas a areia cedia, traindo meu equilíbrio. A água, que estava na cintura, parecia subir para o peito, mas eu sabia que era eu quem estava afundando.
sendo arrastado milímetro a milímetro. A obsessão de não perder a rede lutava contra o instinto de sobrevivência. É um tronco pesado rolando na correnteza. Eu repetia mentalmente, mas a correnteza ali era fraca, quase inexistente. Troncos não puxam contra o fluxo. Troncos não esperam você puxar para puxar de volta. A tensão no nylon era tanta que a corda começou a cantar, emitindo um zumbido baixo, uma frequência que eu sentia nos ossos da mão. O medo começou a se transformar em pânico quando percebi a natureza daquele peso. Parecia que a rede não havia prendido em algo. Parecia que a rede havia abraçado algo. Senti, através da tensão da corda, que a malha estava aberta e esticada sobre um volume grande e macio. E esse volume estava afundando, colando-se ao fundo, usando a própria gravidade e uma força adesiva para não sair do lugar. Eu olhava fixamente para a água escura, tentando penetrar a turbidez com o olhar, esperando ver o dorso de um animal, uma sombra, qualquer coisa, mas só havia escuridão. E silêncio. Um silêncio absoluto, mortal, onde nem a água fazia barulho ao bater no meu corpo. Foi então que a água clareou momentaneamente, talvez por um último raio de sol, ou por uma ilusão da minha mente aterrorizada. Eu vi o contorno da tarrafa lá embaixo, a uns 2 metros de profundidade. A malha branca desenhava uma forma. Não era um peixe. Não era uma pedra. A rede estava moldada sobre uma silhueta humanoide deitada no fundo. Era um corpo longo, pálido, que parecia feito de massa de modelar ou de cera derretida. Não tinha a rigidez de um cadáver, nem a tensão muscular de um vivo. Era algo flácido, que se espalhava no leito do rio. A tarrafa o envolvia completamente. E o que fez meu sangue gelar e minhas pernas fraquejarem foi ver como a rede estava presa. Não estava enroscada em botões ou galhos. Havia depressões na malha, marcas de pressão vindas de baixo, mãos, ou algo que funcionava como mãos. A criatura estava segurando a chumbada da tarrafa contra o fundo do rio. Eu vi a forma dos dedos, longos e sem ossos, pressionando o chumbo na areia, ancorando a rede. E não era só isso. A forma parecia estar vestindo a rede, puxando-a para si, enrolando-se nela como quem se enrola num lençol para dormir. Aquilo era o afogador quieto, a entidade que os pescadores mais velhos de Porto Nacional mencionavam apenas com acenos de cabeça e olhares baixos. O ser que não caça, não corre, não morde. Ele apenas espera. Ele espera que você jogue a rede, que você se conecte a ele, e então ele puxa. Ele puxa com a paciência das pedras, sem fazer bolhas, sem fazer ondas, sem fazer barulho. Ele te convida para o silêncio do fundo. A força na corda aumentou. Eu fui arrastado mais um passo. A água chegou ao meu peito. Senti o frio do fundo do rio subir pelas minhas pernas. Um frio que não era natural. Um frio de cova. Eu não conseguia soltar a corda. O laço no meu pulso, apertado pela tensão, tinha travado. Eu estava amarrado àquela coisa. E ela sabia. Senti uma vibração subir pela corda. Um tremor sutil, como se a coisa lá embaixo estivesse rindo sem som, ou tremendo de antecipação. A forma humanoide sob a rede começou a se mover, não para fugir, mas para se acomodar melhor, puxando os braços para junto do corpo, tensionando o nylon ao máximo. O pavor me deu uma clareza súbita e brutal. Eu não ia morrer ali. Eu não ia virar estatística de afogamento no Tocantins. Com a mão esquerda, tateei desesperadamente a cintura, buscando a faca que eu sempre levava na bainha. Meus dedos escorregadios de suor e água encontraram o cabo de plástico. Saquei a lâmina com um movimento trêmulo, quase a deixando cair. A coisa puxou de novo, dessa vez com força, um tranco decidido. Eu perdi o equilíbrio e mergulhei o rosto na água. O mundo ficou mudo e escuro. Senti a água entrar pelo nariz. Debaixo d'água, de olhos abertos na turbidez,
Eu vi a forma vaga se erguer do fundo, vindo em minha direção, trazendo a rede consigo como um véu de noiva macabro. Num ato de puro terror reflexo, levei a faca ao pulso direito e cortei a corda. O nylon estourou. A liberação da tensão foi tão violenta que eu fui jogado para trás, rodopiando na água. Emergi tossindo, engasgando, batendo os braços freneticamente para me afastar daquele ponto. Olhei para onde a rede estava. Ela não flutuou. A corda cortada não ficou boiando. A tarrafa sumiu. Foi tragada. Eu vi, na superfície da água lisa, apenas um pequeno redemoinho se fechar, como um ralo que termina de escoar. Não houve bolhas de ar. Não houve o borbulhar de alguém que respira. A coisa simplesmente voltou para o fundo, levando minha rede, levando meu chumbo, levando parte da minha alma. Saí da água rastejando, caindo na areia da praia, vomitando água e bile. Fiquei ali, deitado, olhando para o rio que agora parecia inocente e tranquilo sob a luz da lua, mas eu sabia o que estava lá embaixo. Eu sabia que naquele exato momento, algo estava lá no fundo, envolto na minha malha azul, imóvel, esperando o próximo tolo lançar sua sorte. Voltei para casa trêmulo, com febre alta que durou 3 dias. Disse à minha esposa que tinha perdido a rede num tronco e quase me afogado. Nunca contei a verdade, mas a marca no meu pulso, onde a corda cortou a pele, demorou meses para cicatrizar e deixou uma linha branca circular. Nunca mais pesquei. Vendi meu barco, doei minhas outras redes. Evito passar pela ponte de Porto Nacional a pé. O simples som de algo caindo na água me faz suar frio. E o pior é o silêncio. Quando a casa fica muito quieta, quando não há vento lá fora, eu sinto uma pressão no peito, uma falta de ar, como se uma corda invisível estivesse me puxando devagar, constantemente, em direção a uma água escura e sem fundo, onde alguém me espera para um abraço eterno e silencioso.